Laurindo Mendes, sobre a Lei 17/16, como falou muito bem, tenta descrever os pontos positivos. Ali legislada na Lei de Educação, eu tenho dificuldade de apontar um só ponto que está a ser cumprido. Se por acaso o Manuel tiver um, pode me citar um. Laurindo, você pediu para que eu apontasse. Pelo menos um. Ok, pronto. Eu, Manuel Fernandes, todo o ensino que eu fiz, não paguei. O ensino foi gratuito. Eu fiquei encantado, por exemplo, com esses cadernos. Caderno Prazer, a frase diz que aqueles que mudarão o futuro do país é a educação. Não há uma outra coisa que pode mudar o país. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prazer Podcast. Eu sou o Manuel Fernandes e hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente naquilo que é a qualidade de ensino e aprendizado no nosso país. Para este tema temos como convidado Laurindo Mandi, que é jurista, certo? Sim. É jurista. Sou Laurindo Mandi, que é jurista. Sou Laurindo Mandi. Seja bem-vindo ao Prazer Podcast. Bom, obrigado Manuel, obrigado à equipe do podcast Prazer pelo convite que nos foi facultado e claramente nós tínhamos um compromisso na vez passada e senti-me mal, mas na vida aprendi que devemos honrar com os compromissos. Tanto assim sendo, estamos cá para junto bisbilhotarmos questões atinentes à educação, que é o campo em que todos nós devemos desafincar, porque um país sem educação é um país sem futuro. Sim, senhora, exatamente, concordo plenamente e pronto, nós sentimos muito lisonjeados pela presença do Sr. Laurindo Mendes. Laurindo Mendes, quando nós falamos política pública, o que é política pública, na verdade? Só para elucidar os nossos internautas menos atentos. Bom, primeiro, os países, os estados e as nações lideradas pelos governos, não é? Gizam atos ou atividades. E essas atividades que devem estar de acordo com a questão da República, essas atividades vamos chamar de atividades públicas ou ações públicas. E nesses termos, em sede da administração pública, chamam de políticas públicas, que são ações que são executadas pelo certo do governo e que essas ações visam a prossecução dos interesses da população. Suponhamos, Manuel, um governador provincial ou municipal, lá que seja, com base na sua política administrativa, vamos supor, constrói uma escola, constrói um hospital, asfalta uma estrada. Essas ações todas de construção de escolas, hospitais, estradas, é que vamos chamar de políticas públicas, que são políticas gizadas por um governo que visam salvaguardar os interesses dos cidadãos. Portanto, em suma, é isto. O que o governo faz, o Estado, que as nações fazem, é que chamamos de políticas públicas. Ok, muito obrigado. Laurindo Mendes, qual é a importância que a legislação e a educação tem para o nosso país? Bom, nessa senda de políticas públicas, também imbuímos a questão da educação. Significa dizer que a educação, que é um ramo primordial de todo o desenvolvimento de um país, o Estado, o governo, vai construindo escolas, com certeza. Significa, no âmbito das suas políticas públicas, vai encontrando a questão da educação. Só que tudo na vida deve estar legislado. É ali onde o Manuel traz a questão da legislação. Legislação significa leis. E, sob o ponto de vista da educação, nós estamos a falar da lei de base da educação. É uma lei que existe há uma dezena de anos, que tem lá alguns direitos e deveres compartimentados. Direitos para com o aluno e deveres para com o próprio governo. Significa dizer, as ações do Estado visadas a questões da educação está legislada, está em sede que é a lei de base da educação. Que, por exemplo, eu posso aqui bisbilhotar alguns dos pontos muito primordiais que ali constam naquela lei de base, que eu penso que todos nós devemos saber. Por exemplo, fala sobre o transporte público. Na lei de base da educação, o governo diz que o aluno, estudante, isto é, do ensino primário até o ensino médio, ensino público,
têm esse direito de transporte de forma gratuita. Está aí na lei de base da educação. Que significa dizer que se quando eu tiver um filho, não é, que está em idade escolar, com base na nossa lei da educação, o filho tem que estar a circular de casa para a escola com um transporte público e não pode pagar. Nós temos visto, por exemplo, o inverso. Aqui a TECU fica a cobrar aos alunos. Do ponto de vista da legislação, da lei de base da educação, portanto, eu penso que é um ato ilegal, não poderia ser assim. Isto está lá na lei de base da educação. Depois fala-se sobre o lanche. Eu penso que para os que estudaram, inclusive nós que estudamos nos anos 2000, 2002, 2004, tínhamos as merendas escolares. Está lá na lei de base da educação, que é a merenda escolar, em que deve ser dada a todo estudante, aqui repito, estudante de ensino secundário, sobretudo, principalmente de ensino primário, para o processo de assimilação, porque quando o estudante não come, claramente a aprendizagem é tanto quanto reduzida. Portanto, estes são alguns pontos que constam da lei de base da educação. Ok, muito bem. Senhor Laurindo Mendes, jurista Laurindo Mendes, assim... Bom, eu sou uma coisa e tantas outras coisas, né? Okay. para além de jurista, Okay. também sou político. Então, as minhas abordagens vão cedendo-se em duas vertentes, político, acadêmico, jurista. Eu penso que essas coisas que o Laurindo é. Ok, pronto. Então, se permitir, vou chamar por Laurindo. Assim ficaríamos melhor. Ficaríamos melhor, ok, está bem. Laurindo, falou da lei que falou sobre a lei da base do ensino da educação, da 7/16, Sim. certo? Sim. É que às vezes está, ao tão entender o que é que falta, o que é que faz com que as coisas não acontecem tal como chamado. As leis do nosso país são tão bonitas que o estrangeiro que vem hoje fica tão maravilhado pensando que, porra, esse país está tudo uma maravilha. E até concordo com alguém um dia disse, se um dia nós morrermos, as futuras gerações que virem aqui passear, aqui, vamos supor, morremos todos em Angola. Um aventureiro vem aqui por Angola visitar, vai encontrar essa lei, mas não, os que viviam nesse país viviam bem. Por quê? Porque a lei está toda boa. O problema do nosso país não é a lei, Manuel. O problema é o cumprimento dessas leis. As leis estão todas bonitas. Estamos a falar da lei de base da educação, fala dos transportes, não é? Diz que os alunos são transportados de forma gratuita. Não está lá na lei. Agora, do ponto de vista prático, o que é que fala? Fala sobre a merenda, fala sobre os materiais didáticos, que são os livros, cadernos, e que devem ser entregues de forma gratuita. E depois fala-se do princípio da gratuidade. Está na lei. Exatamente. De que o ensino deve ser gratuito, da iniciação até na classe. Mas você verifica, questiona, não na função privada, mas nas instituições públicas, as pessoas pagam um certo valor que chamam de comparticipação, pagam folhas de provas, quer dizer, pagam tudo. Está-se a violar as leis. Então, respondendo à sua questão, do Manuel, que pode ser questão de qualquer um outro telespectador ou internauta que está nos acompanhando, o que falta no nosso país é o cumprimento dessas leis. O legislador, não é verdade, que é o governo, que legislou, que escreveu essas todas as leis e que depois passa pela Assembleia Nacional e que transcende aos nossos cidadãos para cumprirmos, é que não cumpre essas questões todas. Quando escreve, mas do ponto de vista prático fica por ali. É o que falta, vontade de cumprimento dessas leis. Laurindo Mendes, sobre a lei 17/16, como falou muito bem, quais são tenta descrever os pontos positivos que tem na lei e que tem sido implementado, algo que você pode dar como positivo? Nenhuma. Eu poderia ser tão cético, talvez. Alguém pode dizer que o Laurindo é muito cético. Nenhuma. Os pontos que lá constam são positivos, mas nenhum ponto tem sido implementado. Se por acaso o Manuel tiver um, pode me citar um. Eu tenho dificuldade de identificar um. Nós fizemos parte de uma organização estudantil, que é o MEIA, fiz parte do MEIA durante 2 anos, que é o Movimento dos Estudantes Angolanos, e verificamos todas essas questões. Está-se a falar sobre, apesar de que a lei diz que deve ser gratuito, não é. Está-se a falar sobre transporte público gratuito. Provou-se de que, apesar de que a lei prevê isto, mas aqui os transportes públicos para os estudantes não é gratuito, pagam.
Está-se a falar sobre material didático, cadernos, livros, que devem ser gratuitos. Mas o Manuel pode ir a essa hora que colo, a Asa Branca, pode encontrar livros da primeira, segunda classe a ser vendidos. Significa todas as questões ali legisladas na Lei de Base de Educação, eu tenho dificuldade de apontar um só ponto que está a ser cumprido. Tenho dificuldade, não consigo ver agora. Laurindo, você pediu para que eu apontasse. Pelo menos um. Ok, pronto. Eu, Manuel Fernandes, desde que toda a minha formação, eu sou arquiteto de profissão, todo o ensino que eu fiz, não paguei, foi gratuito. Eu, Manuel, agora se perguntar ao Laurindo, por exemplo, todo o ensino, eu fiz o ensino primário numa escola pública, fiz o ensino médio numa escola pública, nós pagávamos. Se não se lembra, na minha primeira interpública, eu estudei... Escola pública, o senhor Laurindo pagava? Eu estudei na escola comercial do Cuito-Bié, Seno-Bié. Ah, ok, sim. Estamos a falar de Angola, não podemos olhar para Luanda. Mas... Não, claro, é o contexto geral. Contexto geral, exatamente, correto. Algumas instituições públicas, eu, logo na minha intervenção, chamei de comparticipação. Eles não falam de propinas. As propinas, o conceito de propinas agora transcende para as privadas. Nas instituições públicas, em algumas, falam de comparticipação. Eu gosto de falar. Sim. Fiz o meu ensino geral, ensino primário, ensino médio, numas instituições públicas. Só o superior é que é na privada, mas nós pagávamos. Compramos livros, compramos caderno, comprávamos folha de prova, quer dizer, tudo. Essas questões, se Manuel for a bisbilhotar a lei proíbe esse princípio todo. Do estudante comprar livros, do estudante comprar folha de prova. A lei não permite isso, porque aqui embute no princípio da gratuidade. Exatamente. E neste momento está em prova, só para não lhe cortar. Neste momento, hoje é dia 11, né? Eu penso que hoje é dia 11 de junho. Estão em prova. O ensino geral está em prova. O Manuel pode lhe convido para girar por algumas instituições públicas, estão a cobrar folhas de prova, mas nos termos desta lei de base, isto não é permissível. Ok, mas pronto, aqui a ideia era provar, independentemente do contexto menos bom, naquilo que é da Lei 17/16, né, que fala sobre o princípio da gratuidade, como falou, para não ser repetitivo. Eu pedi para dar um exemplo de pontos positivos. Não consegui. O senhor não conseguiu. E eu dei, por exemplo. Né? É só a realidade. Né? Não, é na assim, vida, realidades distintas. O Manuel, por exemplo, tem uma realidade, eu tenho outra realidade, os internautas têm também outra realidade. Então, sempre que estamos a abordar questões ligadas, sobretudo ao ensino, devemos olhar por realidades diferentes. Correto. Assim como, por exemplo, podemos discutir, por exemplo, qualidade de ensino. Há instituições que podem ter uma certa qualidade, há instituições que, por exemplo, têm aulas práticas, mas, na sua maior parte, há instituições que não têm essa qualidade, nem tampouco aulas práticas. Portanto, eu quando cingi-me de que não consigo ver nenhum ponto positivo que tem sido cumprido da Lei de Base da Educação é do ponto de vista geral, porque eu não pago muito por Luanda. Eu cheguei hoje, fiquei 4 dias no BIE e fui verificando. Portanto, eu quando falo sobre educação, falo olhando por Angola na fundeira do país, não por Luanda, Manyanga, Zamba, não. É Angola profunda. Ok, tomamos nota, mas pronto. Qualquer da forma, também concorda comigo que no contexto geral, como falou, que o Manuel tem uma realidade diferente. Exatamente. Como em muitos outros pontos do país tem uma outra realidade, mas também concorda comigo que, apesar do Manuel ter uma realidade diferente, mais pessoas têm outra realidade. Então, dali que também concorda comigo que, apesar de muitos aspectos a ser melhorado, também tem aspecto positivo. Concorda comigo? A lei em si é positiva. A lei não vem para o lado negativo. A lei é positiva. O que está a questionar aqui é o cumprimento desta lei. Okay. Ali, no cumprimento da lei, não posso concordar. Não há. Agora, se estiver a errar, que os internautas julguem-me de que errei. Ok, e pegando nessa cena das políticas educacional, como é que pode-se melhorar a questão da fiscalização, da execução dos atos públicos? Bom, viradas à educação, eu penso que aqui devíamos ter colocado no seu próprio Ministério da Educação pessoas sérias,
pessoas comprometidas com o ensino e a educação. Dizia Nelson Mandela de que a educação é a arma mais poderosa capaz de mudar o mundo. Significa, se Manuel tem em sede de ministério, de delegações provinciais municipais, pessoas insensíveis às questões de educação, claramente não vai se melhorar. Significa dizer, o ponto primordial que deve se melhorar é colocar pessoas sérias na educação. Número 1. Número 2, pessoas exemplares. Se o Laurindo, por exemplo, for dirigente, for governante, e, por exemplo, está nas direções da educação, e que, ao invés de colocar o seu filho a estudar numa instituição pública, coloca o seu filho a estudar numa privada, ao invés de colocar o seu filho a estudar aqui em Angola, coloca o seu filho a estudar no Brasil, Coimbra, não sei lá que seja, eu não estou a ser exemplar. As coisas passam por ali. Primeiro, ser exemplar, os que estão a dirigir os destinos da educação, ser exemplares. E segundo, terem um comprometimento sério com a questão da educação. Infelizmente é isso que falta. Porque se formos aqui a bibliotar esta lei, Manuel, esta lei é muito bonita. Eu reitero, se um dia todos morrermos neste país e vem um aventureiro passear por cá, vai encontrar essa lei, vai dizer, não, sim senhora, aqui os estudantes andavam de autocarro gratuitamente, tinham lanche, mas não tem lanche, sabe? São questões que eu penso que tem a ver com a pessoa humana, a seriedade e o comprometimento em ver de facto o país a desenvolver no âmbito da educação. Laurindo, uma coisa, vamos só, faça-me entender, entre o povo e a legislação, acredito que primeiro tem o povo, que são os hábitos, culturas, coisas assim parecidas, certo? Sim, sim. Ok. Depois vem a legislação para regular as atitudes, as ações desse determinado povo, certo? Sim, sim. Ok, pronto. Vamos lá, vamos focar, porque o que eu vejo, tanto que o legislador, como eu chamaria a população, juridicamente qual é o nome que chama? Bom, aqui diríamos que é o povo. O povo. A população inclui os langa, libanês. O povo. Então, o povo, que Ok, é a ligação pronto. da nacionalidade. Mas obrigado, desculpa a minha ignorância, né? Yeah. Então vamos lá ver uma coisa. O legislador tem o mesmo propósito, tem o mesmo objetivo que o povo. Concorda comigo? Bom, depende. Nesse Yeah. âmbito da educação. Atenção, não vamos fugir, porque o nosso foco aqui na educação. É educação. O legislador, nós propriamente, o legislador, aquele que faz, que fez as leis, a legislação educacional, e o povo tem o mesmo objetivo, o mesmo ponto comum, que é a melhoria da educação e ensino. Concordas comigo? Concordo. Ok. É o seguinte, há dois tipos de legisladores, no nosso caso concreto. Dois tipos de legisladores. A Assembleia Nacional, que é o órgão jurídico-legal que serve para legislar as leis. Ok. E do outro lado, o Executivo. O Executivo também pode apresentar projetos não é, de leis e, por sua vez, a Assembleia apresenta propostas através de grupos parlamentares. Ok. Que significa, em questões de matérias de leis, quer um, quer o outro, o ponto fulcral, o ponto único é a melhoria, no caso concreto, da vida educacional das pessoas. Quando se legisla uma certa lei, é para melhorar. Há um conceito muito vulgar sobre a questão de leis. Leis são normas que visam regular uma certa atividade. Significa dizer, as duas partes, quer o povo, quer o legislador, o interesse comum é ver as coisas melhoradas. Ok. Aí concordamos. Concorda comigo? Agora, o que deve se discutir é, ok, vamos supor o Manuel é o legislador. O teu Certo. interesse é ver as coisas melhoradas. Certo. Eu, Laurindo, sou o povo. O meu interesse também é ver a As questão coisas. melhorada. Melhorado. Ok. O Manuel, como legislador, cria uma lei, não é isso? Certo. Para beneficiar a mim e também a ti. Ok. Só que depois da lei que o Manuel legislou, você não está a cumprir. Quer dizer, no andar da carruagem, acabamos por encontrar algumas certas divergências. Não é? Sim. No princípio, os dois têm o mesmo interesse, que é de melhorar uma certa coisa. Só que depois, no andar da carruagem, começamos a ver de que os interesses que nos uniam no princípio já não nos unem, porque você escreveu uma coisa, em vez de fazer a coisa que você escreveu, está a fazer outra coisa. Portanto, é basicamente nisto, Ok. onde encontramos
as divergências de interesses lá já mais no futuro, quando o outro lado não cumpre. Laurindo, vou perguntar. O legislador e o povo têm o mesmo objetivo comum, certo? Mesmo interesse. Que é melhorar a questão, no nosso caso, que é melhorar a questão da educação e ensino no nosso país. Concorda comigo? Concordo. Pronto. A pergunta que eu faço, se a questão a lei feita pelos legisladores não está a ter resultado tal como se pretendia, o povo será que não pode criar meios que dê resultados com que depois o legislador passa por cima? Vou dar um exemplo concreto. Se os pais ajudarem naquilo que é na questão da formação dos filhos, imagine, por exemplo, tem lá a questão, há um déficit, que a Bressa já dita aqui, há um déficit da escola, certo? Sim. Pronto. Mas esse déficit da escola poderá ser complementada, o déficit pode ser complementada com a ajuda dos encarregados na questão da educação dos filhos. Concorda comigo? Em casa? Educar os filhos em casa? Pode ser? Bom, a família... Ou seja, ser participativa na educação dos filhos. A família diz que a família é a primeira instituição. Não é isso? Correto. E a escola transmite. Uhum. Significa dizer, a educação parte de casa. Ok. Não é? A escola não educa, a escola ensina. Uhum. A educação parte de casa. Uhum. As leis são mutáveis, nenhuma lei é eterna, não é isso? Sim. Portanto, se em algumas circunstâncias da vida verificar-se de que uma certa lei não está a ser cumprida, o povo tem onde se dirigir, que é a Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional é composta por deputados. Os deputados, do ponto de vista legal, são representantes do povo. Significa, não é Manuel que vai mudar, não. Os sistemas democráticos têm duas vias, participação direta, participação indireta. No nosso caso concreto, nós participamos de forma indireta, por via da representação. Nós temos pessoas que nos representam, que são os deputados. Significa, se durante a carruagem verificar-se de que uma certa lei, sobretudo a questão da lei de educação, que não está a ser cumprida, deve ser alterada, nós, o povo, pode escrever junto à Assembleia Nacional para isso se verificar. Ok, o ente privado pode ter iniciativa própria para complementar naquilo que o Estado não está a fazer? Pode. Não é? Nós temos em Angola instituições privadas de ensino. Não é? Portanto, pode fazer isso. Só que o interesse do ente privado é diferente do interesse do ente público. Sim. O interesse privado vem com o interesse do lucro financeiro. Lucro financeiro, objetivo, final lucro. Ok, as famílias têm capacidade de pagar, por exemplo, o preço que o Laurindo, empresário do ramo da educação, vai estipular? Não tem. Não. Essa é a questão. Significa, em nenhum país, não estou a dizer que todos os países têm instituições públicas. Não. Há países, todos os países claramente, têm instituições privadas. Mas o Estado é chamado para combater questões muito primordiais, sobretudo as famílias vulneráveis. Uhum. Significa, se há uma família que não tem condições econômicas e financeiras de colocar, por exemplo, o seu filho numa instituição privada, já que aqui chama-se o interesse privado a ter iniciativas, eu conheço instituições privadas, bibliotecas privadas, têm iniciativas que visam complementar aquilo que o Estado não conseguiu fazer. Né? Mas quando as famílias não têm essa capacidade de correr no ente privado, o Estado é chamado para complementar. Só ninguém pode ficar por detrás. Isso é que nós não podemos permitir. Né? A falta de valores, falta de dinheiro não pode impedir com que nós não possamos nos formar. Aí, nessas questões, quando o Laurindo está em falta de valores, o Estado aparece para apoiar, já que o interesse é claramente comum. Laurindo, para que os nossos internautas percebam, né, porque muitos estão a ouvir, o senhor está a falar sobre legislação educacional, tenta explicar nos nossos internautas, eu pergunto para o Laurindo, né, do teu ponto de vista, qual é o impacto que a legislação educacional tem naquilo que é a qualidade de ensino de cada povo, de cada cidadão angolano? Bom, a qualidade de ensino não vai resultar da lei. A lei é um mero instrumento jurídico que serve para regular
um certo comportamento, um certo ato. Só a qualidade de ensino vai depender, primeiro, das políticas públicas, segundo, do interesse da pessoa. A qualidade de ensino vai depender de duas vertentes. Primeiro, políticas públicas, que é as ações, as políticas que o Estado vai implementar, de um lado. Do outro lado, do interesse do Manuel. Não, aqui não é nada de que a lei vai melhorar com que haja qualidade de ensino. Não. É a execução das políticas públicas e depois o interesse do próprio estudante em si. Né? Se você tem, num país em que os estudantes preferem ficar 8 horas no Facebook, 8 horas no WhatsApp, do que umas 2, 3 horas a ler um livro, que vai mudar isso é a lei? Não é lei. É o interesse da pessoa. A lei pode obrigar que o Laurindo tem que ler de X tempo, mas se eu não tiver interesse, não haverá esse processo de ensino. Do outro lado, a capacidade dos docentes coloca-se também na questão da qualidade de ensino. Tu tens docentes e professores, tu tens professores que, por exemplo, não são qualificados em certa matéria. Camarada passou na escola, estudou geografia. Hoje está a dar aula de matemática, está a dar aula de IMC. Esse é um problema da lei? Não. A qualidade de ensino num país e no mundo vai depender de 2 atos. As políticas públicas que o governo vai executar, depois o interesse do agente. Sabe, no nosso caso estamos a ver isto. Quer ver? Nós temos agentes que não têm interesse na educação. Sobre questões de políticas públicas, por exemplo, de educação, que poderiam mudar, que poderiam trazer qualidade de ensino, eu posso já apontar como conselho. É acabarmos com a monodocência. Sim, monodocência. A monodocência, para mim, é um perigo para a educação. Onde o Manuel é professor de História, Geografia, Matemática, MC, EVP, que para quê? Monodocência. Ninguém é tudo, ninguém sabe tudo. A monodocência também aperiga no processo da qualidade de ensino, porque o Manuel às vezes é formado em matemática. Vai lhe adaptar em geografia, vai lhe adaptar em história. Não vai dar certo. Essas não são questões de lei. Isso, as questões não precisam de lei. Uma questão de atos de Estado e uma questão de interesse da pessoa. Laurindo, está satisfeito com aquilo que é o ensino no nosso país? Essa é uma pergunta assim, aquilo que tem a ver com a educação, está satisfeito? Se eu estivesse satisfeito, confesso-lhe eu que nem tão pouco viria aqui no podcast de prazer. Pronto, então estaria em casa a tomar leite, porque está tudo bom. Boas. Então aquilo do que falou sobre a melhoria da educação, né, tá falando, apontou dois pontos. Diz que são as políticas públicas, que frisou um pouquinho, e falou também que tem a ver com o interesse, e que faz todo sentido, que eu concordo plenamente. A pergunta é, não está satisfeito com a educação no nosso país? Será que o povo não tem interesse na formação, na educação? O interesse suscita-se, cria-se, incentiva-se. O problema que nós temos, Laurindo. O problema que nós temos, nem que o povo não tem interesse, taxativamente, é que criou-se um formato de discursos, criou-se um formato de discursos de que estudar não dá dinheiro. Com base nesse discurso que visa invocar preguiça das pessoas e lhes tirar o interesse de formação, as pessoas estão a se entregar. Estudar não dá dinheiro, estudar é perda de tempo. Não está eu falando estudou, agora não tem emprego. Esse é o problema. Não é taxativamente de que, de forma natural, o povo, o cidadão, não tem interesse. Não, tem muito interesse. Só que, por cima desse interesse, criou-se esse discurso de que estudar não dá dinheiro, estudar é perda de tempo. E hoje o Manuel vê as crianças, jovens adolescentes, preferem ficar aqui nas pontes amarelas, engraxar sapato, a vender rebuçado, ao invés de ir na escola. Porque o discurso que vem sobre eles é de que escola é atraso, escola não dá dinheiro. Então, esse é o problema. Não é taxativamente de que é um certo interesse, mas é verdade que é um certo grupo de pessoas, tudo de jovens, que estão nas universidades, mas não têm interesse sobre o que fazem lá. Só estão na universidade para quê?
para ter um certificado. Depois amanhã nos apanhamos no CSB, no Centro de Convenções de Belas, na outorga, tiramos aí fotografias e fica por ali. Portanto, o interesse taxativo sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento do país, claramente não se tem. Portanto, eu penso que, em linhas gerais, não é que o cidadão, o povo, não tem interesse na educação. Não. Ok. Nessa conjuntura toda, criou-se um discurso de que estudar é perda de tempo, de que estudar não dá dinheiro. Então, por isso que as pessoas não estão aí na escola e os que vão só vão para ir buscar certificado e finda por ali. Como é que, naquilo, pronto, como é que você pode... Qual é o teu ponto de vista para inverter essa situação? Não será que, por exemplo, vamos lá ver, o legislador mete a mão e cria... Porque, repara, Manuel, a lei... vamos focar... Não, o Manuel está todo momento a bater o legislador. o legislador, ok, sim. O mundo não vai mudar com leis, O mundo vai mudar com exemplo? com os atos, com a Sim. prática. Se fosse que... Você exemplo. Exemplo. Os atos. Uhum. Se fosse que o mundo, Angola, a mudança poderia passar por leis, mas não tem noção quantas leis nós temos. Esse mundo está podre de leis. Ficou provado de que não é a lei que vai mudar a pessoa. Mas o que é que Mesmo no campo religioso, eu penso que os internautas, nós somos cristãos, costumamos na igreja. Certo. Aprendemos sobre os 10 mandamentos. Sim, que se resumiu em dois, não é? Sim. O próximo e com Deus. Ok. O amor ao próximo e o amor Não, com Deus. primeiro Deus, depois o próximo. Ok. Ok. Deus, para regular o comportamento do homem, fez o quê? Criou leis. Não é isso? Mudou? Mudou? Não mudou, piorou. Quer dizer, mesmo existindo 10 mandamentos, né? Não matarás, começaram a matar. Não sei o quê. Quer dizer, o mundo não vai mudar com leis. Não são as leis que vão mudar o mundo. Aqui nós podemos escrever boas de leis. Aqui no podcast você pode criar um conjunto de normas. Olha, não, vira assim, não vira. Não vão cumprir. É preciso ter atos, ações práticas. É o que nós fazemos, vai fazer com que as coisas mudem. Aqui as responsabilidades devem ser compartimentadas. De um lado, do governo, através das suas políticas públicas, que é o tema. Do outro lado, o cidadão também. Interesse do cidadão. O interesse do cidadão também. Isso deve ser dito. Se eu simplesmente dizer que o cidadão tem todo o interesse, mas é verdade que há um cidadão que também não tem interesse. Se eu dizer que o governo tem interesse, também há uma parte do governo que também não tem interesse. Mas eu penso que aqui as responsabilidades devem ser completamente divididas. Não é lei, essas leis de bases, tantas outras leis, Código de Família, Código de... São boas de leis que nós temos no país, mas você vê, as pessoas não cumprem. As pessoas não querem nome. Então eu penso que é o comportamento da pessoa. Tenta apontar uma solução. Que solução você aponta caminhos, né, para invertermos essa situação? Sobre a questão da educação. Ok. A primeira solução é na pessoa. Seja mais explícito. Quem dirige o Ministério da Educação tem que ser uma pessoa comprometida com a área. Quem garante que a pessoa não está comprometida? Não, eu penso que não está comprometido. Não, porque o que é que acontece? Não, o Manuel me perguntou. Quem dirige uma área, sobretudo a educação, deve ser alguém comprometido com aquela área. Quando você coloca pessoas na área da educação e que essas pessoas não são comprometidas, não é verdade, com a responsabilidade que foi combinada, vai fazer outra coisa. Depois a questão do chamamento, amor à posse. Nós não temos essas questões. As pessoas que estão a dirigir a educação, o Ministério da Educação, não têm comprometimento em ver as questões melhoradas. Não tem esse comprometimento. Portanto, esta é a primeira solução para melhorar o processo de ensino. Portanto, as leis estão boas, estão todas belas, estão todas lindas, não há necessidade de se mudar. Agora, o que deve ser feito é a praticidade. Quem deve pôr em prática essas leis todas é quem legislou. O governo é que deve pôr em prática essa lei de base de educação. Ok, mas pronto. Apesar de tudo, eu percebi, mas não falou da questão da fiscalização. O que é que acontece? Vamos lá ver. Imagina que, por exemplo, os encarregados, também não será que há falta mesmo de... Que essa é a pura verdade que uma boa parte do povo desconhece de certas leis? Porque eu conhecendo Quem deve fazer com que as leis sejam conhecidas pelo povo?
a pergunta, não se responde a pergunta com pergunta, porque eu diria de quem está em interesse com que o povo conheça as leis. Primeiro, as leis devem ser publicadas. Ok. Para o cidadão ter o conhecimento da existência de uma lei, é preciso que o legislador publique essa lei. Publique. 1, 2, faça chegar ao mínimo valor. Tu tens leis caras. As leis em Angola não sabem quanto custa a questão da República. Essa é a questão. Sim, não, essa é a questão. O cidadão pode ter interesse de conhecer as leis. Pode ter interesse, não é isso? Só que, para a aquisição dessas leis, é caro. A Constituição da República custa 10 mil kwanza. Não seria só um valor simbólico. A Constituição devia ser vendida a 1000 kwanza. Porque é a Bíblia do país. O cidadão precisa saber dos seus direitos e dos seus deveres. Só que para o cidadão saber dos seus direitos e seus deveres, vai ter que comprar. Código Penal está aí a rondar 5 mil kwanza. Código Civil, 12 mil. Quer dizer, é assim. O problema está aí. Há um certo interesse do povo saber das leis, há certo interesse, só que essas leis são caras. Aqui, a primeira via seria o legislador, não é? Depois de legislar a lei, ao publicá-la, deve vendê-la num valor reduzido, um valor simbólico. 500 kwanza, 1000 kwanza. Agora, o Manuel vai comprar a Constituição da República 10 mil kwanza. É muito. Portanto, eu penso que seria taxativamente neste caminho, não é? Os cidadãos, para ter conhecimento dessas normas todas, devem adquirir a um valor muito reduzido. E depois a informação, onde adquirir. Poucos sabem de que as leis são adquiridas, na sua maior parte, na imprensa nacional. Quantos cidadãos aqui não conhecem na imprensa nacional? Lá na Mutamba. Quantos? Não conhecem. Por quê? Porque não se publica, não se fala da imprensa nacional. Manuel circula na imprensa nacional. Então, tá vendo? Esse é o problema. Então, a publicidade é o que falta nisto. Falta-se publicidade. As responsabilidades claramente devem ser compartimentadas, devem ser divididas. Os pais, que são chamados encarregados de educação, devem seguir taxativamente o processo de ensino dos seus filhos. Pois também há pais desleixados, não é? Que não seguem o que o filho tem feito na escola, o que o filho faz na escola. Não é? Também isso é devido à pressão social. Hoje as pessoas estão mais apressados, preocupados com o que comer, com o que beber, não é? Do que acompanhar o processo de ensino e de educação dos seus filhos. Portanto, aqui as responsabilidades devem ser divididas, repartidas. O governo faz uma parte, o pai, quanto encarregou de educação, claramente também deve fazer a sua parte. Acompanhar o filho, se de facto tem ido à escola ou não. Porque depois amanhã, se não faz, estaremos a dar culpa a 100% no governo. Então, Laurindo, tem uma coisa que eu devo confessar, que eu estou aqui a acompanhar, desde o momento que eu estou a acompanhar a abordagem é que falas, eu sinto o povo, sinto o angolano em si. É uma coisa que eu tenho que parabenizar ao senhor, porque em nenhum momento o senhor falou de forma singular, ou seja, se colocou na tua condição. A abordagem sempre foi muito plural, né? E desde já não, a sério, devo parabenizar por isso. Né? Devo parabenizar por isso. Agora, nos faz entender, os nossos internautas que estão a nos acompanhar, sobre um outro ponto. Como é que a reforma, como é que a reforma entra na questão daquilo que nós temos sobre a legislação educacional? Em que momento é chamada a reforma? Bom, em 2011, em 2011 é quando é implementada a reforma da educação. Os que estudaram, nós que estudamos no ensino primário, 2010 abaixo, acho que o Manuel deve estar também nessa corrente. Nós tivemos cada disciplina um professor, não é isso? As nossas quartas classes, quinta classe. De 2011 até hoje, 2025, foi neste ano, 2011, é que entrou em vigor a questão da reforma da educação, que cortou a existência do ensino primário de vários professores para cada disciplina. Tá?
fizeram com que agora um professor, conforme eu disse na primeira locução, um professor de ensino primário leciona ou dá aulas todas as 6 ou não sei se são 6 ou são 7 ou 5 disciplinas. Dá aula de matemática, dá aula de história, geografia, tudo. É um erro isso. Isso é arranjo. Não é possível um cidadão, um formado, ainda que seja, dominar todas as cadeiras, todas as disciplinas. O professor não é o todólogo, não é o senhor de todo conhecimento. A reforma da educação sobre essa matéria veio debilitar de uma certa forma no processo de aprendizagem do estudante. Porque eu, Laurindo, se sou formado em Direito e aparece uma oportunidade de emprego para dar aula de ensino primário, encontro lá as cadeiras de Geografia. Eu não sou formado em Geografia, mas tenho que me adaptar à Geografia. Tenho outra cadeira de História. Eu não sou formado em História, mas tenho que me adaptar em Música, Desenho, EDP, Matemática. É aí onde resulta mentiras de cálculo, que não tem nada a ver. Portanto, eu penso que a reforma da educação, sobretudo na matéria da monodocência, eu não estou de acordo. Deveríamos ter discutido hoje para ver se é possível retrocedermos no passado. Porque nós que estudamos ensino primário de 2010 abaixo somos melhores. Desculpem, somos melhores. Os que estão a vir de 2011 em diante, em que um professor dá aula a 6 cadeiras, não, é tristeza. Alguém que não é formado em língua portuguesa está a te dar aula de português. Vem me ensinar aqui em português se você não estuda língua portuguesa. São questões que eu penso que nós podemos estar a já discutir. O povo tem esse poder de discutir isto. Retrocedermos no passado. Não vai custar nada. Não vai custar nada. É dinheiro para pagar os professores? Dinheiro existe. O país produz. Eu penso que se queremos garantir de facto a qualidade de ensino, devemos acabar com a monodocência. Não veio para o bem essa questão da monodocência no ramo da reforma da educação. Qual foi a tua fonte, a base de medida, fazer a comparação entre a monodocência ou antes e agora? Como é que chegou a essa conclusão que a reforma está a destruir? Porque, repara, eu há pouco elogiei que falava de uma forma na questão da pluralidade, certo? Sim. E agora rebateu na questão da reforma, fala do ponto de vista de forma singular. Você bate e diz que eu não concordo. Não. Mas claro que tem bases. Quando está a dizer eu penso Sim. que quem está a acompanhar também pode olha, também pode senhores dizer, internautas, dizer. internautas, defesa, o vosso defensor dos internautas, tá bom, ficou ali. Mas qual é o parâmetro de medida? Como chegou a essa conclusão? Nós, disse ao longo da minha locução, eu fui membro do movimento dos estudantes angolanos, que é o MEIA. Nós andamos por esta Angola, nós conversávamos, na época, né? Porque agora já não sou do MEIA, dialogávamos com professores, estamos a falar do próprio Simprof, com os ministérios, tudo. Quer dizer, nós conhecemos a educação do país e fizemos uma comparação. Mesmo agora, há mais velhos que discutem de que a 4ª classe deles, não é isso? É melhor que essas universidades que andam por ali. Não falam isso. Mas você consegue ver que nós temos uma certa lógica. E quando estou a dizer que nós que estudamos o ensino primário, antes da reforma educativa, ou da educação, em que cada disciplina tinha um professor, somos melhores. Por quê? Porque o professor que nos dava aula de História é formado em História. O professor que nos dava aula de Matemática é bem formado em Matemática. O professor que nos dava aula de Língua Portuguesa é bem formado em Língua Portuguesa. Hoje já não, eu Laurindo, formado em Direito, que está a dar aula de História, é arranjo. Formado em Direito, está a dar aula de Música. Nunca passou nenhuma escola de música, mas vai ensinar que tipo de música, nem sabe cantar. Isso é prático. Isso conseguimos ver. As pessoas podem depois, um dia destes, fazer uma reportagem nas ruas, nas criancinhas, vão fazendo comparação, vão ver que é verdade. Portanto, eu penso que a base fundamental é esta. Nós andamos por este país, a nossa vida é educação, nós bisbilhotamos, comemos educação e provamos de A para B de que a reforma da educação, moralmente na questão da monodocência, não veio a ajudar em nada. Deve ser extinta para retrocedermos conforme éramos, em que cada disciplina é mesmo um professor. Ok, só para, acrescentar na ideia do Laurindo, porque repara, também
na nossa época, nós tínhamos menos distração com que os alunos atuais têm. Não sei se concordam comigo. Distrações? Distrações. Mas também isso acaba sendo uma realidade. O mundo é dinâmico. Exatamente. Então, pronto, Até pegando essa Cristo também brecha. tinha distrações. Não, eu me referia a redes sociais. Ah, não redes tanto sociais. a redes sociais. Exatamente. Pronto, pegando essa brecha também, que faz parte também do nosso tema, que desafio, hoje por hoje, falou muito bem da monodocência, mas hoje já temos uma realidade que eu estou sempre a debater aqui nos temas, que tem a ver com a IA, inteligência artificial. Ok. Por um lado, falou que a monodocência, depois de um certo tempo do que andou em função do resultado, chegou à conclusão que a monodocência não ajudou do ponto de vista daquilo que a gente esperava, certo? Sim, sim. Que desafio é que tem com relação às IA? Será que também poderá vir ser um fracasso, tal como aconteceu o Defende, tal como defende naquilo que tem a ver com a monodocência? Quais são os desafios que você acha que nós teremos com relação à implementação das IA? As IA, essas questões Inteligência artificial, exatamente, questões tecnológicas. Eu penso que estamos a seguir a dinâmica do mundo, mas nesse segmento da dinâmica do mundo, claro, há pontos positivos e há pontos negativos. Certo. E os pontos negativos é quando não se tem um controle de seguir o mundo da tecnologia. Só que nós ainda temos um número reduzido. Eu vi uns dados do INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, de que em Angola rondamos em 12 milhões de pessoas que usam a internet. E o censo de 2014, já que não temos os dados do censo de 2024, só o censo de 2014 já dizia que nós éramos cerca de 30 milhões. O INE diz que somos 12 milhões de pessoas que usam a internet. Quer dizer, é pouca gente ainda que usa a internet. Né? Mas, bom, eu não posso dizer que, apesar de somos poucos que usamos a internet, não deve nos preocupar. Mas o que deve ser feito aqui é o acompanhamento taxativo no uso desses tais internets. Porque depois acabamos de nos perder. Acabamos por retirar a cultura de leitura. Porque de tudo ou nada está na Google. De tudo ou nada está na Google. Este é o problema. Portanto, tem um ponto positivo, que é a celeridade do processo de verificação, mas também tem um ponto negativo, que é a dependência. E nós temos isso nas universidades. Se o professor universitário não ir na Google, não tem resposta. Até o professor, todas as matérias que ele faz, compila para fascículo, não sei lá o que chama, tudo lá está na internet. Portanto, eu penso que o lado negativo é a taxatividade da dependência dela. Portanto, isso, como é que vamos parar isso? Bom, eu penso que vai ser difícil parar essa dinâmica, porque depois, cada dia que passa, as novas tecnologias vão avançando. Mas entre nós devemos ter um mínimo controle e de escolha, sobretudo, do que é que nós queremos. Por exemplo, eu não sou muito dependente da pesquisa da internet. Não, eu dependo de alguns livros e da minha própria consciência. Boa parte das questões, pouquíssimas que eu sei, é mesmo minha consciência e um livrozinho que eu li. Também não dependo muito do livro. Quem escreveu o livro é uma pessoa. Portanto, se eu depender simplesmente de um livro, estou a depender do pensamento daquele. E o que é que eu penso diferente daquele que escreveu nesse livro? Portanto, eu penso que aqui devemos pegar as duas coisas. As TICs tecnológicas são, sim, viáveis, mas não podemos estar muito dependentes delas. Os livros são viáveis, mas também a nossa consciência. Muito importante pensarmos. Ok, e sobre aquilo que tem a ver com a realidade local, a realidade do nosso país sobre a legislação educacional, será que já prevê quanto à inclusão das tecnologias digitais? Ou nem por isso? Bom, até pelo... seria tempo de implementar. Ainda não existe isso. Okay. Nós provamos isso em 2020, a ponto da Covid-19. Okay. Falava-se de aulas à distância. Sim, aula à distância. Não houve aula à distância. Quem lhe fala, nós ficamos 6 meses em casa. Na época eu estudava na Universidade Jean Piaget de Angola.
Ficamos 6 meses em casa, na aula à distância. Ficou provado que nós não estamos ainda preparados nas questões tecnológicas para implementar na educação. Deveria ser já, não é? Porque o mundo é dinâmico. Não é? Nos outros países mais desenvolvidos, não há necessidade, por exemplo, da pessoa ir à escola, ir à universidade todos os dias. Você pode mandar o conteúdo através do smartphone, através do CPR, e a malta fica em casa a ler, e na universidade nos encontramos só para debater o conteúdo que nós lemos em casa. Portanto, eu penso que isso vai com o tempo, porque depois eu aqui apresentei-lhe um dado que o INE nos trouxe, de que somos 12 milhões de pessoas que usam a internet. Somos poucos. Se você implementar isto aqui no nosso processo de educação, são poucos que vão ter acesso a isto. Todos ainda têm telefones analógicos, chamados camping-twin, né? Depois a própria internet é cara no país, devemos discutir isto. 1 giga, hoje em dia é 1 giga. Você não consegue abrir um livro de 100 páginas. Não consegue abrir um livro de 100 páginas. Então não você abre 1 giga de livro. Isso lhe provo. É verdade. Abre um livro de 100 páginas, todo giga acaba. Então, são 2 questões aqui que devemos ainda desenvolver. Que é a questão dos custos das tarifas da própria internet. Laurindo Mendes, acredita que dentro da nossa conversa já passamos 1 hora? Não acredito. Ainda não falei nada. Exatamente. Foi uma mera introdução. Foi uma mera... Aí que está, é como o tempo voa. Mas pronto. Para não... Pronto. Esteja à vontade. Eu queria que eu fizesse uma conclusão, né, sobre o tema, visto que nós estamos a falar sobre políticas educativas e legislação educacional. Sei que o senhor tem muito para falar, tem muita coisa para falar e não está entrado. Eu sinto isso, eu vejo isso, mas queria que, de uma forma resumida, naquilo que, por exemplo, não falou, está à vontade. Tá bom, de uma forma resumida, é que o Estado tem responsabilidades acrescidas no âmbito das suas ações ligadas às políticas públicas, de um lado. Do outro lado, os cidadãos também têm responsabilidades. Aqui as responsabilidades devem ser compartimentadas. Eu não sou pessimista, eu não sou alguém que direciona, que deita a responsabilidade só numa pessoa, não. Eu sou aquele que divide a responsabilidade. Portanto, eu penso que devemos levar a educação uma questão muito séria. Não se brinca com a educação. Se você brinca com a educação, brincaste com o futuro do país. Se nós temos médicos que desleixam, o problema foi na educação. Se você tem enfermeiros que desleixam, todos que desleixam, o problema foi na educação. Significa, está provado de que a educação é de facto a melhor arma do mundo que pode mudar esta humanidade. Portanto, vamos apostar nisto. E claro, encorajá-los, né, pelo projeto. Eu fiquei encantado, por exemplo, com esses cadernos. Caderno Prazer, a frase diz que aqueles que mudarão o futuro do país é a educação. Não há uma outra coisa que pode mudar o país senão a educação, Samuel. Não há. Aqui não podemos estar aqui a nos mentir que não, o país vai mudar através do negócio. Não. Para você fazer negócio, tem que ter educação. Educação financeira. Quer dizer, é a arma mais poderosa. Então, o governo, os pais, os empresários devem investir na educação. Portanto, investir na educação não significa que é para servir como um mero lucro. Não, mas para garantir o futuro deste país. Porque depois hoje as pessoas jovens têm todo o prazer de emigrar. O sonho de hoje em dia da pessoa é ir em Portugal, ir em França. Por que em França? Por que na Espanha? Porque Espanha, Portugal, Alemanha está desenvolvido. Para estar desenvolvido é porque formaram-se. E quem vai mudar Angola se você está aí na Espanha, está aí na Alemanha? Tem que ficar aqui. Não é o Sené, nem o Mariano que vai mudar esse país. Somos nós que vamos mudar. E essa mudança parte pela educação. Então, se há oportunidade para estudar, estude. Eu penso que estão de parabéns. Olha, editor, por favor, salva de palmas. É o seguinte, o senhor demonstrou que nós, por acaso, já tivemos aqui muitos convidados, e o que acontece? A empresa Prazer é uma empresa que está direcionada para a melhoria da educação e ensino no nosso país. E é engraçado que Laurindo Mano esteve aqui, tal como os outros convidados. O tempo que ele está aqui a falar, teve a atenção de olhar no material, ele percebeu a questão de detalhe.
Pá, desde já, eu me sinto muito lisonjeado mesmo. O senhor demonstrou em pouco tempo que é uma pessoa muito comprometida com a formação, muito mesmo. Prontos, antes de concluirmos já também, os convidados têm sempre uma pergunta que eu faço. Ah, é? Não, mas É de leve ou é uma pergunta? Não! Assim. Gabriel Manda, você já foi aluno de base secundário? Já. E de certeza que você, e como falou, deu aqui exemplo, que não teve a mesma alunos atuais do ensino de base têm, ou seja, que é o conhecimento na palma da mão. Que conselho é que darias para os atuais estudantes que têm praticamente todo o conhecimento na base, na palma da mão, com um clique têm a informação toda? Qual é o conselho que você direciona para esse novo grupo de estudantes, futuros líderes da nação? Bom, é investir no pensamento. É verdade, eu não tive a mesma alegria, porque eu estudei, primeiro, nas aldeias. Eu não sou da cidade, eu sou da aldeia. Né? Primeiro estudei no Guanabango, numa aldeia, no Capitão. Depois fui no Bié, 2009. Depois fui no Boné, na minha terra natal, também numa aldeia. Quer dizer, eu penso que a pobreza também incita a inteligência. A pobreza incita a inteligência. Porque a pessoa pobre, a tendência é de aprender para mudar a sua realidade. Tá? E eu sou esse tipo de pessoa. Por estar ligado a uma família pobre, então não tive outra escolha, senão me dedicar para mudar o meu quadro. Se eu não estudasse, aquilo é na delinquência. Então, eu penso que os que têm a oportunidade, as novas tecnologias, devem fazer o uso das melhores. Diferente de nós, o meu primeiro telefone foi em 2016, o meu primeiro telefone, e ganhei num concurso público chamado Sábados Académicos, de perguntas e respostas, conhecimento geral. Portanto, fui o melhor estudante do Biena naquele concurso Sábados Académicos, onde tive o meu primeiro telefone analógico. Então, eu penso que aqui é o interesse de querer mudar o nível de vida da pessoa. Então, apesar das dificuldades que se tem, não podemos desistir, não é? Há um lema que eu gosto muito de invocar, que é da minha madrinha, a doutora deputada Miela Weba, de que devemos persistir, insistir e nunca desistir. Portanto, eu penso que deve ser o lema que todos nós devemos encarnar, não é? O que nós queremos e as prioridades também. Na vida há várias prioridades. O que é importante, o que é urgente e o que é necessário. Então, nem tudo é importante, nem tudo é urgente, nem tudo é necessário. Então, ao longo da nossa formação, devemos colocar em carteira essas questões todas. O que é que nós queremos, para onde vamos e, sobretudo, a nossa realidade. Gabriel, algum livro, algum projeto, algum curso que quer indicar para os nossos internautas? Olha, é difícil indicar livros, né? Porque deixei de ler há muito tempo. Eu sou muito sincero. Eu já não leio mais, deixei de ler há muito tempo. Dedico-me simplesmente a ouvir. Agora ouço mais. Com as novas tecnologias, ouço mais. Ouço mais pessoas e participo mais em debates. Aí acabo por aprender. Ler, não leio muito. Então, se é para aconselhar a leitura de um certo livro, eu poderia indicar um livro motivacional do Vítor Hugo Mendes. Não sei se já existe no mercado. Foi publicado em 2014, na época ali, o chamado O Meu Livro de Pensamento. Um livro muito atual e atuante. Fala sobre a nossa geração da juventude, o que nós queremos. A frase que eu disse aqui, que a pobreza incita a inteligência, está no livro do Vítor Hugo Mendes. É um livro que eu penso que nós jovens da nossa geração, lendo aquele livro, claramente poderão deixar de ser acomodados onde nós estamos. Penso que essa é a minha sugestão de livro. O Meu Livro de Pensamento. Tem uma capa azul, Vítor Hugo Mendes. Outra questão é
Sim, Um projeto. ou um projeto ou um curso que você quer indicar as pessoas para fazer. Bom, quanto aos cursos, é preciso ter a liberdade de escolha. De acordo com a tua agenda, a tua escolha, o teu interesse, o teu campo de atuação, então deve fazer o curso. E também de acordo com a sua realidade. Porque eu posso aqui lhe dar uma sugestão de um curso, só que aquele curso não vai te servir para a sua realidade. Portanto, e o podcast, eu penso que pode ser acompanhado nas demais províncias. Eu vou sugerir manicure. Só que às vezes no Luando, no Guando, não tem manicure. Tá? Eu penso, de acordo com a sua realidade, faça aquilo que pode mudar a sua realidade. Portanto, eu penso que é assim. Só não podemos ficar parados. A nossa geração está plenamente proibida de estar parada. Porque se estivermos parados, as futuras gerações vão nos cobrar o que nós não fizemos hoje. Porque os nossos pais fizeram alguma coisa. Que é a própria independência. Hoje, a fama, nossos antigos combatentes, lutaram pela independência. E o que nós estamos a lutar? Aos nossos filhos, nossos netos, vamos deixar o quê? Qual é o legado? Vamos deixar um país que nós estamos a investir na educação. Penso que onde tu estiveres, faça o que é de melhor, mas que seja de bom, que possa deixar o seu legado para a nossa geração. Laurindo, como é que as pessoas podem acompanhar, né, as suas ideias? Já percebi, eu pessoalmente já percebi que a senhora Laurindo é uma pessoa de ideias, faz uso de redes sociais, quer deixar aqui... Não faço. Então, por favor, pode deixar aí... Bom, meu nome é mesmo Laurindo Mande. Laurindo Mande, também no Facebook, Laurindo Mande. Agora, as nossas ideias temos passado em vários podcasts, são vários. E rádios privadas, cita-se? São rádios à vontade. Rádios, eu estou na Rádio Cairós, que é a emissora metodista. Aquilo é das 7 às 10 horas, todas as segundas-feiras. Na Rádio Cairós, das 7 às 10 horas. É um programa de análise dos fatos que ocorrem na semana. Programa de debate. E aos domingos, das 18 às 19 horas, estou na Rádio Despertar, no programa Farol Juvenil. Também é um programa de debates. E às sextas-feiras, das 17h30 às 20h, estou na TVRH, uma televisão digital. E às quartas-feiras, estou na TPA, nossa geração. Programa da Angélica, programa de jovens. E, ademais, são muitos podcasts que convidam-me. Não sou muito residente, chama-me hoje, depois não me chama mais, depois chama-me hoje, não me chama mais. Ok, ao contrário, aqui em nome de toda a equipa aqui da Prazer, gostaríamos de tê-lo aqui muito mais vezes, considera aqui a sua casa, né? Gostaríamos de ter mais vezes. Sem problema. Ao contrário dos outros, como falou, aqui vai ser já a tua casa, você vai ser aqui um convidado residente. Sem problema. Então esperamos isso, né? Então, pessoal, por favor, acompanham aqui, seguem as páginas daqui do convidado Laurindo Mande. De facto, é uma pessoa com ideias fantásticas, tudo. Agora, só lamento, em função do tempo ser reduzido, né? Sim. Laurindo Mande. Mande, sim. Muito obrigado por essa conversa inspiradora. Gostaria muito que tivesse mais tempo, mas também tem sua agenda, temos que cumprir. Então, não podemos abusar daquilo que é a presença do senhor, né? Deixar muito obrigado. Então, estou grato pelo convite do podcast Prazer. Sempre que puderem, estou cá, disponível, sem problema nenhum. E grato estamos nós também, você. E para si, senhor internauta que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Continua ligado para nós a Prazer Podcast e aguardamos por si até o próximo episódio. Muito obrigado. Sr. Laurindo. Estamos juntos.